Boa tarde para você que está acompanhando a 12ª Feira do Vestibular da Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Bragança. E nós vamos começar nesse momento o nosso bate-papo especial falando sobre o curso de licenciatura em História. Faz parte também aqui da Universidade Federal do Pará. E a gente recebe para esse bate-papo o professor Érico Silva Muniz e o aluno Adrian Ribeiro. Boa tarde, professor. Oi, Matheus, boa tarde a você e boa tarde a todos e todas que nos escutam e nos assistem, né, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Rádio Educadora. Boa tarde, Adrian. Seja bem-vindo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que nos escutam, a todas que nos escutam, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube e pela Rádio Educadora também. Obrigado, e essa transmissão ela segue simultaneamente pelas redes sociais, por meio do Facebook, no YouTube, a maior plataforma de vídeos da internet, e também via rádio para toda a região Bragantina, por meio da Rádio Educadora FM da Fundação Educadora. Aproveitamos para agradecer a coordenação geral da UFPA de Bragança, também o Instituto de Estudos Costeiros, a Fundação Educadora de Comunicação, ao Projeto Aluno Repórter e a todos os colaboradores com a 12ª Feira do Vestibular aqui da Universidade Federal do Pará de Bragança. Nosso bate-papo conta com a participação do professor Érico Silva Muniz, ele que é professor adjunto da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia, do Campus Universitário de Bragança, aqui da UFPA. Ele possui graduação em História, bacharelado e licenciatura pelo ano de 2006 pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em 2009 e doutorado em 2014 em História pela Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, com período também em Toronto, no Canadá, em 2012, e pós-doutorado em História pela Universidade Federal do Pará em 2017. Professor Érico Silva Muniz, parabéns pelo seu currículo, representa muito bem a classe de professores da Universidade Federal do Pará, que cada vez busca se aperfeiçoar, se qualificar ainda mais para oferecer um bom ensino superior público para a nossa comunidade acadêmica. E eu já inicio pedindo a sua saudação nesse momento para os nossos telespectadores e ouvintes. Então, Matheus, novamente boa tarde a todos e todas, né? Eu queria dizer que, na verdade, é uma honra representar os professores da Faculdade de História do Campus de Bragança da UFPA nesse bate-papo, nessa entrevista, né? Onde a nossa intenção é apresentar o nosso curso, né? Igualmente estendo os cumprimentos ao Adrian, que é um aluno com bastante destaque no nosso curso, aluno da turma 2017, e junto comigo nessa tarde vai fazer o esforço de apresentar aí para os jovens, né, que estão em busca da sua carreira, em busca do ensino superior, um pouco, né, do que esses minutos nos permitem sobre o nosso curso, sobre o cotidiano do nosso curso. Então, professor, você já poderia comentar sobre o curso de História, né? Qual é a forma de ingresso no curso e qual o objetivo do curso no campus universitário de Bragança? E como é que ele é preparado? Quantas vagas são ofertadas? Como é que é feita a seleção? Como é que é feito a construção de uma turma e o desenvolvimento desse curso ao longo do seu período? Certo, Matheus. Então, o curso de História aqui no campus de Bragança, ele é uma licenciatura, né? Ele é um curso de formação de professores. A maior parte dos cursos disponíveis aqui no campus de Bragança tem essa finalidade, né? Formar a mão de obra, formar os docentes, né? Os futuros professores para atuar na educação básica, né? No ensino fundamental, no ensino médio, né? Então, esse é o caso do nosso curso, buscando que no futuro os professores, não só de Bragança, mas dos municípios vizinhos, né, aqui do Nordeste paraense, possam ser titulados pela Universidade Federal do Pará. Então, nesse sentido, que os alunos que estão com a intenção de ingressar na universidade se inscreveram no Enem, farão o Enem. Esse ano os prazos estão um pouco, né, alterados em função da pandemia que a gente vive ainda, né, a pandemia de Covid-19, do coronavírus, mas eles vão realizar o Enem e, com a nota do Enem, é que eles podem ingressar na Universidade Federal do Pará, né? Existe o processo seletivo da UFPA, que deve sair o seu edital, né, o documento que rege como é que ele vai acontecer, provavelmente no fim desse mês, mais tardar no início do próximo mês. E aí, como que o aluno interessado, a aluna fica sabendo, né? Ele pode acessar
a página da UFPA, né, o UFPA, www.ufpa.br, lá costumam sair notícias, mas os jovens, né, Matheus, melhor do que eu, conhecem muito bem, né, as redes sociais, né, o Facebook, o Instagram e as outras, e a UFPA tem um perfil em todas elas. Então, através desses perfis, a UFPA faz uma comunicação com a sociedade no sentido de dizer, né, os prazos, né, os documentos necessários, enfim. Todas essas informações são muito importantes que os estudantes se assenhorem, entendam, compreendam, para não perder, às vezes, uma vaga, um prazo ou algo desse tipo, né? Nosso curso, né, ele tem esse objetivo maior, que é formar docentes, mas ele também ensina as pessoas a pesquisarem história, né, a acessar a história das civilizações do passado. Então, através de pesquisa com documentos históricos, com arquivos, com fontes orais também, né, entrevistas de comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas. O aluno também aprende ao longo do curso um pouco da história da humanidade, né, porque tem essa perspectiva da história que a gente aprende ao longo do nosso ensino escolar, que compreende história antiga, história medieval, história moderna, contemporânea, história do Brasil, etc. Mas tem também essa dimensão do nosso cotidiano, que é igualmente importante, né? Da história da Amazônia, da história da América, dos povos originários, enfim, e das lutas do tempo presente, né? Da história que a gente chama de história social, que está mais preocupada com essas questões. Serão ofertadas para o ano de 2021 40 vagas no curso de História de Bragança, né? A turma de 2021 ela está prevista para ser vespertina, no turno da tarde, né? O curso de História tem turmas à tarde e turmas à noite. Do ano que vem, especialmente, a gente vai ter uma turma com entrada no horário da tarde. É importante dizer que o curso dura, em média, 4 anos, né? A previsão de duração do curso é 4 anos. Os alunos têm, se tiverem problemas nos seus percursos pessoais, né, na sua trajetória, podem permanecer um semestre a mais, 2 a mais, mas o ideal é que eles se formem dentro desse período de 4 anos, né? Então é mais ou menos isso, talvez o Adrian possa acrescentar alguma coisa, mas o perfil aí da entrada dos alunos é mais ou menos esse, né? Formar professores que também sabem pesquisar, que também sabem manusear os métodos e técnicas da história, e através desse regime aí, desse ritual aí de entrada que eu estava explicando mais ou menos. Adria, você é estudante da turma de História do ano de 2017, que por coincidência funciona pela parte da tarde, no mesmo período onde os futuros calouros do curso também estarão estudando. E o que foi que te levou a escolher o curso de História? Porque o que foi que te motivou, diante da explicação que o professor Érico fez agora há pouco, né, eu imagino assim, você se colocando no lugar dos calouros, né? Lá em 2016 ainda, quando você estava se preparando, o que foi que te motivou a escolher o curso de História? Novamente, boa tarde, Matheus. Na verdade, o que me motivou a escolher o curso de História, né, foram três pilares assim que eu tenho na minha vida e que tinha lá atrás enquanto estudante. Que o primeiro foi que eu sempre gostei dessa parte mais da curiosidade. Eu acho que, enquanto estudante, a gente sempre começa por ali, né? A curiosidade das civilizações antigas e do nosso próprio passado, né? Buscar sempre entender aonde começou a humanidade, de que forma que se deu as grandes construções, mas também as relações sociais. Então, essa curiosidade, ela sempre me batia a porta, sempre me motivava a estar pesquisando. O segundo pilar foi o professor de história em si. Sempre tive bons professores de histórias que me motivaram a ingressar na universidade, mas principalmente que de alguma forma eles era o espelho, era a representação de um profissional que eu queria ser no futuro, por ter esse amor, né, pela profissão, mas principalmente o fato de ensinar, de ter uma boa retórica, de estar preocupado e não só repassar aquilo que está no livro, aquilo que aprende na academia, mas também de discutir, também de nos ouvir. Lembro que durante minha passagem pelo ensino médio, eram poucos os professores que davam abertura para ouvir os alunos, e entre eles estavam os professores de história. E o terceiro pilar, eu acho que foi a minha passagem pelo cursinho popular,
de Tracuateu, Cursinho Popular Antônio Jorge, aonde ao ter em contato, né, com a educação popular e com a educação e ver a transformação que a educação faz na vida das pessoas, isso me mostrou que ser professor, escolher um curso de licenciatura, era aquilo que me motivava a conseguir e buscar o ensino superior. E aí o curso de História só somou com os dois pilares que eu já tinha na minha vida, e um terceiro pilar do cursinho popular também foram professores de História, que me motivaram mais ainda a entrar na universidade e a buscar o curso de História. Então, eu posso dizer que foram esses três pilares que me fizeram escolher o curso de História e que me mantém até hoje, assim, ainda a pensar nesses três pilares para um futuro profissional. Por coincidência, Adri, também fui estudante do Cursinho Popular Antônio Jorge, de Tracuateua, e é também um dos locais que nos motiva muito a olhar, né, de forma mais profunda esses cursos da UFPA. Agora, professor, baseado no que o Adrian falou, sobre o que fez ele escolher o curso de História, o que motivou ele, o senhor pode falar já quanto professor formado nessa área, quais são as habilidades da pessoa que se forma em História? Qual é a competência que ele passa a exercer a partir da conclusão do seu curso e do momento que já está habilitado a atuar como historiador? Sim. Relatos como esse do Adrian são muito parecidos. Eu teria um muito semelhante quando optei pelo curso de História. É comum que algum professor de História, né, ou alguns tenham ali motivado, né, o interesse dos estudantes para que eles optem pelo curso. Isso é óbvio que é muito bom, mas é importante que o aluno saiba, né, algumas coisas. A primeira delas, se essa pessoa se imagina sendo professor, né, porque a maior parte das pessoas que vão se diplomar em História vão ter a sala de aula como lugar de trabalho, né? Então é importante, claro que a gente vai aprendendo a ser professor com o tempo, a partir das nossas experiências de vida e acadêmicas, né, e de formação, né? Ninguém precisa já ter um desempenho à frente de um grupo ou nada do tipo, mas se imaginar sendo professor, né? Com relação às habilidades, né, uma das possibilidades de quem se forma em História é seguir também com a pesquisa, né? Hoje em dia, os cursos de mestrado e doutorado, né, no Brasil e na nossa região também, em Bragança, por exemplo, nós temos cursos de mestrado, em Belém e numa série de outros estados. É uma área de atuação, a possibilidade de trabalhar com a pesquisa, né? Porque a graduação em História, o curso de História, a faculdade de História, ela faz com que o estudante saiba buscar, saiba investigar. O curso não vai dar conta, nenhum curso de graduação, vai dar conta de te ensinar tudo da história, ou da matemática, ou da pedagogia, ou seja lá qual for a área de interesse. Mas ele vai te dar o ferramental ali, vai te ensinar quais são as referências teóricas, metodológicas, enfim, quais são os assuntos mais relevantes, né? No nosso caso, do curso de Bragança, né, nós temos vários professores que têm projetos, né? Projetos que relacionam áreas de conhecimento. Por exemplo, a área de história indígena, nós temos uma professora especialista nessa área. Então, os projetos que ela coordena têm a ver com a atuação, né, da história indígena e do indigenismo, da política do Estado para se relacionar com os indígenas. Nós também temos um professor, por exemplo, de história medieval, de história da África. Então, por aí vai, né? As áreas de conhecimento da história, né? O aluno pode até pesquisar na internet, por exemplo, áreas de conhecimento, CNPq, CAPES, que aí ele vai ter uma ideia, né, ou a pessoa interessada em história, sobre quais são os conteúdos que vão ser ensinados ao longo da graduação, né? Mas, enfim, tem muito a ver com isso, né? Cada professor da faculdade, além dele dar as aulas, né, diferente da escola que o professor só dá as aulas, pronto e acabou, né? Boa parte do universo da faculdade não se dá nos momentos das aulas, né? Então, são participações em eventos, são participações em projetos, inserções como pesquisador, né, iniciante, como estagiário, voluntário, bolsista, né, recebendo uma um pequeno pagamento ali por algumas atividades. Então, existe uma série de oportunidades de pesquisa e de ações também de extensão, que são aquelas que a universidade realiza com a sociedade, né,
fora dos muros da universidade ou recebendo a sociedade na universidade, para que a gente possa qualificar melhor a nossa intervenção, né, a nossa ação social, né, que a universidade tem também as suas missões sociais. Eu não sei se você... Esses, então, são os 3 pilares, né, Isso, professor? O ensino, a pesquisa e a extensão, né? exatamente. E baseado nisso, eu queria logo perguntar para o Adrian aqui. Adrian, você faz parte de algum projeto como esse, ou do ensino, ou da pesquisa, ou da extensão? Então, Matheus, hoje eu já não faço mais parte de um projeto, eu já fiz logo quando eu entrei no curso, mas por motivos pessoais, questões também financeiras e econômicas, e o próprio tempo também, por o curso ser da tarde, então a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e por ser de Tracuateu, então gera um gasto muito grande, geralmente a pesquisa ela funciona, né, no horário diferente da tua aula, então geralmente as reuniões eram de manhã, ou muitas das vezes até no início da noite, né? Então isso acaba também te atrapalhando um pouco. Mas recomendo, tenho muitos amigos que fazem parte, né, de projetos, tanto de pesquisa, quanto de ensino, quanto de extensão. É um ambiente onde tu aprende muito, né? É um ambiente também que te ajuda a crescer como profissional e também te ajuda a crescer dentro dessa área de cidadão mesmo, né? Tem um grupo de estudos, por exemplo, do GEIPAM, que trabalha com as questões indígenas, Pará, Maranhão, e ali tu tem um contato, né, muito próximo com as questões indígenas, né, com as problemáticas em cima do que ocorre no Brasil, e principalmente o que ocorre com as etnias, nas aldeias e tudo mais, e ter esse contato enquanto estudante, ter esse contato enquanto profissional, te expande a visão, né, te expande a ideia de mundo que se é construído, e te desconstrói, né, a palavra muito usada do curso, né, que é desconstrução, né, desconstruir é o teu pensamento que tu vem, que tu traz de casa. Mas eu posso se dizer que fazer parte de um grupo é essencial quando se está dentro do curso para te é, expandir tua visão de mundo. Hoje já não faço parte de um grupo, mas sou bolsista, por exemplo, do Laboratório de História, onde a gente guarda muito de documentos, de livros, é, e a gente recebe e a gente é aberto, né? A gente funciona em pequeno espaço, mas é aberto também para os estudantes, para que eles possam pesquisar, para que eles possam ter um ambiente onde eles possam até mesmo se reunir com um grupo, né, de estudos, com um projeto, onde a gente utiliza também, mas é principalmente voltado para que o aluno ele tenha um acesso a materiais de história, livros de história, que ele possa utilizar, né, o laboratório de história para estar fazendo também suas pesquisas. Bacana, né? E, professor Érico, baseado de todo esse relato que o Adria falou aí, da experiência dele já como aluno do curso de História, o que motivou ele, e para os alunos que estão nos assistindo agora, alunos do ensino médio, que estão aí já na expectativa para o Enem, que vai acontecer no próximo ano, ansiosos para conseguir o acesso à Universidade Federal do Pará, qual é a sua mensagem baseada na sua experiência como professor de História, de tantas pessoas que o senhor já conviveu ali na sala de aula, porque o professor ele convive com muita gente, são muitos alunos que já passaram pela sua carreira de profissional da educação pública superior. E qual é a mensagem que o senhor deixa para esses estudantes que nos assistam e que também estão nos ouvindo nesse momento? Pois é, baseado nisso que a gente conversou aqui nessa tarde, né, eu queria dizer que a história é uma ciência, né? A história ela não é uma curiosidade, ela não é um ato de colecionar fatos sobre o passado que não se conectem, né? A história que a gente produz na universidade é uma história profissional, que tem métodos e técnicas, né, que tem referências bibliográficas, que tem todo um modo de se fazer bastante peculiar. Então, se por um lado ela é uma profissão, né, é algo que vai te habilitar, por exemplo, a prestar um concurso público no seu município, né, no estado ou até mesmo em outro lugar, ela é também algo que, o curso de História é algo que promove uma formação cidadã. Ele promove ao longo desses 4 anos, além dos conhecimentos sobre o passado, né, uma reflexão sobre o presente, né? Então, é isso que eu acho muito importante de ser dito, que o Adrian já começou a dizer aí, né? O curso de História ele tem essa capacidade de formar uma massa crítica, né? De formar mentes dos jovens, né? Da nossa região aqui do Nordeste paraense, né?
como intelectuais mesmo, capazes de refletir e dar respostas, enquanto educadores, enquanto pesquisadores, né, enquanto pessoas que estão realizando aí a sua ação, a sua vida. Né? Então, é por isso que eu penso que a opção pelo curso de História é mais do que uma escolha profissional, né? Ela é também uma decisão, uma tomada de posição frente à vida, frente à reflexão das questões sociais. E, Adrian, agradecer a sua participação e também ouvir a sua mensagem aí para os nossos futuros calouros da UFPA. Aos futuros calouros e calouras, né, da FEL, posso dizer que escolher o curso de História, sem dúvida nenhuma, para mim foi uma mudança na minha vida, de percepção de mundo, mas também entender um pouco, né, de como é feita a história, como o professor Érico me falou, né, os métodos, né, as técnicas que é utilizado, isso não tira um pouco do senso comum, né? Muita gente acha que fazer história é senso comum, e aí dentro do curso a gente aprende que não é assim, que tem muito trabalho por trás. E o que eu posso dizer para os estudantes, né, que estão aí nesse momento de fazer o Enem, é que façam e escolham história para dar continuidade no trabalho que já vem sendo feito, né, aqui pela FAIST em Bragança, mas também para verem o mundo de uma forma mais crítica. Né? A história, né, ela te dá liberdade de pensamento político, ideológico, enfim, mas ela te apresenta também novas possibilidades. Eu acho que para a juventude, possibilidades é a palavra de ordem no momento, então façam história pelas possibilidades que ela podem trazer para vocês. E aqui a gente fica na torcida para que em breve possamos nos reunir novamente no nosso ambiente acadêmico, todos juntos ali, em segurança, para que nós possamos compartilhar novas ideias e viver novos ideais também que a vida acadêmica possibilita para todos nós. O curso de História ele é um curso de grande relevância. Aliás, todos os cursos que nós temos no ambiente acadêmico são de grande relevância, e isso apenas demonstra a responsabilidade que a UFPA tem com a educação, tem com a sociedade, tem com a comunidade. Por isso que ela representa muito bem todos esses fatores. Um fator de uma educação mais inclusiva, mais participativa, onde produz respeito, produz conhecimento e trabalha cada vez mais o nosso comportamento social, e que, inclusive, o curso de História possibilita acesso a todas essas transformações que a vida vem vivenciando ao longo de toda a sua existência. Muito obrigado, professor Érico, obrigado, Adrian. Para você que nos ouviu pela Rádio Educadora ou está nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Segue a programação da 12ª-feira do vestibular, conhecendo um pouco mais sobre os cursos e a rotina na Universidade Federal do Pará, em Bragança. Obrigado.